Boa tarde, alunos. Aqui quem fala é o professor Eduardo e hoje a gente vai falar sobre potenciação. E o que é potenciação? Potenciação é uma operação matemática utilizada para escrever de forma resumida, números muito grandes, onde é feita uma multiplicação de n fatores iguais que se repetem. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo. 256, em algumas vezes a potenciação é usada para diminuir um número gigante. Nesse caso eu escolhi o 256 para ajudar vocês a entenderem isso. O 256 ele foi simplificado para uma potência de base 2 elevada a 8, ou seja, ocupou muito menos espaço e esses dois números são iguais, têm o mesmo valor num cálculo matemático, ok? E como é representada uma potência? A potenciação é representada por uma base, que mostra o fator que será repetido, e o expoente, que, representa quantas vezes esse fator será repetido. Ou seja, aqui a gente tem a base, ó, representado pela letra A, e o expoente, representado pela letra N. Deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar a vocês. Como tem aqui, ó, 2 sobre 8. O 2 seria a base e o 8 seria o expoente. Ou seja, ó, o 2 seria o número que seria repetido. Por exemplo, seria 2 vezes 2 vezes 2. E a quantidade de vezes que esse número será repetido é definido pelo expoente, representado aqui pelo número 8, ok? Então, aqui a gente tem os exemplos de algumas potências. Por exemplo, essa. 2 elevado à segunda potência, que seria igual a 2 vezes 2, porque ó, a gente tem uma base 2, ou seja, o número que será repetido é o número 2. E nós temos o expoente, que será a quantidade de vezes que ele será repetido, né? Portanto, o número 2 será repetido duas vezes, e 2 vezes 2 é igual a 4. Já no próximo exemplo, seria 8 elevado à terceira potência, ou 8 ao cubo. Aqui já seria assim: 8, que é o número da base, né? Seria o número que seria repetido. Já 3 é a potência, que mostra quantas vezes esse 8 será repetido. Como nós temos uma base 8, o 8 será repetido, né? E o 3 mostra que esse 8 será repetido 3 vezes. Ou seja, 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 562. Não confundam e acabem uma vez pegando um 8 elevado à terceira potência e acabe fazendo 8 vezes 3. O expoente mostra quantas vezes o número será repetido, certo? Como mostrado nos exemplos acima, primeiro há a base, que indica o número que será multiplicado, e logo após o expoente, que mostra quantas vezes será repetida a base. O primeiro exemplo possui o expoente 2, por isso é repetido duas vezes. Já o segundo exemplo possui o expoente 3, e por sua vez será repetido 3 vezes, certo? Potências com a mesma base. São algumas das propriedades, né? Essa é muito comum, que é a multiplicação de potências com a mesma base. Por exemplo, aqui a gente tem duas potências com a base 2. Ou seja, o que é que a gente vai fazer? A gente pode repetir essa base, como eu mostrei, ó, e somente somar os expoentes, que no caso seriam 2 e 3. 2 mais 3 igual a 5. Então a gente repete, fica a base 2 e eleva à quinta potência. Divisão de potências da mesma base. Ou seja, aqui é o mesmo princípio, só que de forma invertida. Como a divisão é o inverso da multiplicação, em vez de você somar
o expoente, agora você subtrai ele. Se você tem duas potências com a mesma base, você só vai subtrair seus expoentes e repetir a base, certo? E quando é uma potência de potência, ou seja, como aqui a gente vê, ó, 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 elevado à segunda potência, que está elevado ainda ao cubo, ou terceira potência. Então, o que é que a gente faz? A gente apenas repete a base e multiplica seu expoente, certo? E a distributiva em multiplicação. Quando houver multiplicação de potências de bases diferentes e expoentes iguais, basta apenas multiplicar as bases e repetir o expoente comum. Por exemplo, aqui embaixo, nós temos uma potência de base 2, uma de base 3 e uma de base 5. E os expoentes são tudo de o expoente 2, certo? Tudo elevado ao quadrado. Então a gente coloca entre parênteses ele para multiplicar suas bases. Ou seja, aqui, como eu mostrei mais à frente, ó, fica 2 vezes 3 vezes 5 igual a 30. E a gente só repete o seu expoente, que ficou ao quadrado. Então, no final, a gente simplifica tudo para não ter que fazer aquela conta enorme e fica um número mínimo. Fica 30 elevado ao quadrado, ok? E temos algumas regras também. Quando o número for elevado a 1, ele é igual a ele mesmo. Ou seja, se é 9 elevado a 1, 10 elevado a 1, 100, 1000 elevado a 1, ele vai ser igual ao seu próprio número. Ou seja, 1000 elevado a 1 vai ser igual a 1000. 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. Tá bem? Toda potência com expoente zero será sempre igual a 1. Ou seja, se você tem o mesmo caso, 10 elevado a zero, 1000 elevado a zero, 999 elevado a zero, essa potência vai ser igual a 1. A próxima regra. Toda potência com base 1 será sempre igual a 1 também. Ou seja, por que que isso se aplica? Olha? Se você tem um número, por exemplo, 1 elevado a 9. Então você vai transformar esse número numa multiplicação, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e até a nona potência. E a gente sabe que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, se é 1 vezes 1 até a milésima vez, então vai continuar sendo 1 até o final, ok? Qualquer dúvida sobre isso eu estou à disposição também para tirar essas dúvidas. Toda potência, quando houver expoente negativo também, será invertido o numerador e o denominador da base. Aqui já é um pouquinho mais complicado de entender, mas eu vou falar. Ó. Vamos dizer que... Vou voltar aqui. Deixa eu ver uma... Pronto. Por exemplo, essa aqui que tem 2 elevado à sexta potência. Considerem o número depois da igualdade. Se fosse 2 elevado a menos 1, o que era que você iria considerar? A gente considera na base que um número ele pode aparecer o número 2, mas nesses casos a gente considera que é sempre uma fração, 2 sobre 1, até porque tem o mesmo valor. Então, se ele tem um expoente negativo, o expoente menos 1, ele inverteria. Se fosse 2 elevado a menos 1, a gente ia inverter e ficaria 1 sobre 2 elevado a 1, ok? E a famosa potência de base 10. Isso aqui é muito comum em ser utilizado para notação científica, porque
É uma técnica usada para definir quantos zeros tinha em em um cálculo que não cabia numa calculadora, certo? Por exemplo, existiam calculadoras que resolviam problemas que davam várias casas decimais e não cabiam no processamento dessas calculadoras. Não cabiam o processamento para mostrar o valor, certo? Então, eles criaram potência de base. Ela normalmente é usada para diminuir a quantidade de zeros nos resultados, certo? E diminuindo essa quantidade de zeros, você encurta um número. Você deixa ele mínimo para poder ser apresentado de uma forma que seja mais fácil entender. Tanto que no começo eu falei que essa era uma função das potências, não é isso? Então, quando a gente tiver um número de base 10, o expoente dele vai indicar quantos zeros terá no resultado. Como a gente tem aqui 10 elevado à terceira potência, que gerou o número 1000. E se a gente testar isso, ele realmente dá certo. Ou seja, se a gente pega 10 vezes 10 vezes 10, a gente teria 10 vezes 10 igual a 100, 100 vezes 10 igual a 1000. E olha só o resultado. Exatamente igual, ok?